Olá, bem-vindo à Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Na pastoral de hoje vamos tratar de uma questão intrigante. A comunicação com os mortos é possível? Você acredita na comunicação com os mortos? O Espiritismo é o segmento religioso mais popular em nosso país, que acredita na comunicação com os mortos. De acordo com dados do último IBGE, 1,8% dos brasileiros responderiam que sim, por se declararem espíritas kardecistas. Entretanto, esse número aumenta se considerarmos os adeptos de religiões de matriz africana, como a Umbanda ou o Candomblé, que são 1% da população, e inúmeros outros brasileiros que vivem uma mística que favorece essa crença, mas não se declaram espíritas. Essa crença tem uma miríade de variações, mas hoje vamos nos deter na sua forma, conforme ensinada pelo francês Allan Kardec. De acordo com Kardec, os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados de seu envoltório corporal. Esses espíritos, de acordo com o francês, estão por toda parte, entre nós, ao nosso lado, nos acotovelando e nos observando incessantemente. Diante disso, o médium pergunta: o espiritismo se reduz a uma só questão principal. As comunicações entre as almas e os vivos são possíveis? Kardec responde a sua pergunta afirmando que sim. Para ele, os intercâmbios entre o mundo visível e o mundo invisível podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados. A respeito dos intercâmbios ditos provocados, Kardec afirma que aqueles que são provocados ocorrem pela intervenção de certas pessoas dotadas, para esse efeito, de faculdades especiais e que se designam pelo nome de médiuns. Bem, uma das coisas que realmente acho curioso é que o espiritismo kardecista se denomina uma religião-filosofia cristã. Por que acho curioso? Porque, embora rejeite terminantemente a divindade de Jesus, o espiritismo instrui seus adeptos a seguir a ética moral dos ensinamentos de Cristo. Veja o que eles dizem. A doutrina espírita nos ensina a praticar o cristianismo em sua forma mais pura e simples. Assim, o espírita procura ser um bom cristão. Ele sente que precisa combater seus próprios defeitos e praticar os ensinamentos de Jesus. Veja só, dessa forma, os espíritas são instruídos a que se sintam, se identifiquem e se comportem como ditos verdadeiros cristãos. Muito bem, onde quero chegar? Pois bem, raciocine comigo. Como ser um bom cristão e um verdadeiro seguidor de Cristo, conforme a doutrina espírita, se acredito na comunicação com os mortos e tal crença, Jesus nunca professou, muito pelo contrário, condenou veementemente. Sim, Jesus condenou a comunicação com os mortos. Veja, Jesus era judeu e um crítico voraz do legalismo da religião dos fariseus e saduceus. Todavia, ele nunca criticou uma das convicções dos judeus que durante séculos foi fundamentada pelo Velho Testamento, a condenação à comunicação com os mortos. Sim, o Velho Testamento condena veementemente essa prática. Veja alguns textos, não dá para ser extensivo aqui. Levítico, capítulo 20, verso 6. Quanto àquele que se voltar para os que se consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo. Também em Deuteronômio capítulo 18, verso 10 a 11. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Isaías 8, 19 a 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram,
Porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Existem inúmeros outros textos do Antigo Testamento que condenam taxativamente a prática da consulta dos mortos. Você pode ver em Êxodo capítulo 7, capítulo 8, Levítico 20, Levítico 19, Deuteronômio 18. Essa concepção veterotestamentária de condenação à comunicação com os mortos foi confirmada por Cristo e ainda ampliada. De acordo com Jesus, não somente a crença na comunicação com os mortos é condenável, mas não é possível. Veja só, como você sabe, Jesus gostava de ensinar por meio de parábolas e o fez, nesse caso específico, através da parábola do rico e do Lázaro. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Veja o verso 20. Você pode ler essa história com cuidado e perceber que o rico clamou por uma coisa muito específica: retornar e alertar aos seus queridos. Ou seja, a comunicação entre vivos e os mortos. Sabe qual foi a resposta a esse pedido? Lucas 16, 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, foi vedada ao rico falecido a comunicação com os vivos. Em outras palavras, para ser alertados quanto à realidade do pós-morte, os vivos não devem consultar os mortos, mas sim a palavra de Deus. Acredito que a crença na comunicação com os mortos é alimentada, dentre outros fatores, pela curiosidade humana em relação ao pós-morte e pela saudade em relação a um ente querido que faleceu. Afinal, quem não sente saudades de seus familiares? Quem não tem vontade de saber como eles estão? Quantos não dariam tudo para ouvir sua voz ou conversar com eles novamente? Também tenho familiares que já faleceram. Mas a realidade do lugar em que se encontram não é fundamentada na suposta comunicação com eles, mas no ensino de Jesus Cristo. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Preste bem atenção aqui. Jesus não consolou seus discípulos com a crença na comunicação com os mortos. Em outras palavras, de acordo com Jesus, os espíritos desencarnados não ficam perambulando por aí. Ao contrário, tem um lugar preparado por Deus, onde não haverá mais pranto, dor, angústia ou separação. E como se dá o acesso a esse lugar? Esse lugar está preparado para todos aqueles que se entregam totalmente a Cristo como o único salvador de seus pecados. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o motivo de todo o nosso esforço em anunciar o amor de Cristo a todos quantos pudermos. Não ensinamos somente a ética moral de Jesus, mas anunciamos que Jesus é o Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou, não para que estivéssemos perambulando por aí, mas para que estivéssemos com Ele por toda a eternidade.